tarde. Eu estava morrendo de saudades de fazer esse quadro novamente. Olha que a vida vai levando a gente, enfim, as circunstâncias, né, para as prioridades do dia. A gente vai deixando as outras coisas de lado e aí a hora que vê, poxa, a hora que a gente vê, já passou um montão de tempo, acho que já são 2, 3 meses sem fazer a gravação do RH Meeting. E eu estava morrendo de saudade. A gente colocou na agenda de novo e vamos ver se a gente consegue agora cumprir uma agenda até o final do ano sem cessar nenhuma sexta-feira. Então, nós vamos ter aqui nas sextas-feiras uma novidade. Então, a gente fazia RH Meeting, talk com especialistas, RH Meeting, talk com especialistas, uma semana sim, uma não. Agora, a partir do mês que vem, nós vamos ter, então, 2 edições de RH Meeting a cada 15 dias, uma edição de talk com especialistas, e a gente vai estar inaugurando um novo quadro, Papo Delas, que vai ser super bacana, tenho certeza absoluta, onde a gente vai conversar de mulher para mulher, assuntos que são de relevância e que a gente precisa realmente, né, estar levando aí para o nosso cotidiano. A questão da 1 hora é, bom, se você tem que almoçar, que você almoce aí com conteúdo relevante, né, ouvindo, interagindo com a gente. Sexta-feira já é um dia super bacana, né, um dia onde a gente consegue trazer aí boas experiências, o final de semana está chegando, então às sextas-feiras, às 13 horas, vamos retomar aqui os nossos encontros marcados toda sexta-feira, muito bom. Bom, então, para a gente não ficar somente nessa abertura, né, vamos estar aqui chamando a nossa convidada dessa sexta-feira. Uma convidada mais do que especial. A gente vai falar sobre mindset ágil. Será que o RH está verdadeiramente preparado para esse desafio? Bom, então quero que vocês recebam aqui com uma super energia virtual positiva no nosso palco do RH Meeting, Aline Sualf. Aline, seja muito bem-vinda ao RH Meeting. Olá, obrigada, muito obrigada, Tati, pelo convite, por estar aqui compartilhando aí com vocês um pouquinho desses conhecimentos e dos aprendizados que a gente tem aí ao longo da vida, né? Muito bom. Muito bom. Ajudando a gente a retomar, Aline, né? Ajudando a gente a retomar esse quadro que para a gente é tão especial e a gente tinha deixado ele de lado. Você acredita nisso? Fiquei super feliz quando eu ouvi você falar, né, que está retomando. Falei, gente, privilégio, né? Assim, que honra estar podendo participar desse retorno aí de um momento que eu acho que é super especial para a gente, né? Da gente aprender mais, de praticar efetivamente esse aprendizado contínuo que é tão importante para a gente, né? É isso, Aline. E esse tema, né, é extremamente relevante. A gente sabe que essa transformação, né, que essa revolução digital trouxe mudança aí para todos os cenários. O RH, é claro, não ficou fora dele, mas olha que o nosso povo do RH é audacioso, assim, eles demoram para poder falar assim, não, esse negócio é comigo também, né? Então, às vezes, a gente tem essa coisa da tendência, só que parece que isso é somente para as empresas grandes, é somente para as multinacionais, e eu quero já começar essa provocação, Aline. Você acha que esse mindset ágil, que esse mindset digital serve para RHs de todos os, né, que trabalham em empresas de todos os portes, segmentos, ou você também acha que é só para as empresas maiores? Não, na verdade, eu vou até dar um passo para trás, tá? Porque assim, eu acho que mindset ágil e mindset digital é forma de pensar para a vida. Não tem a ver com onde a gente trabalha, onde a gente atua, tem a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Assim, a gente vê um olhar de mindset ágil quando a gente fala de mentalidade na agilidade, uma mentalidade de crescimento, ela é para o nosso dia a dia, não é para uma coisa em específica. Então, sim, ela funciona tanto para as organizações pequenas, médias, grandes, enfim, mercado como um todo, e para o nosso dia a dia, família, vida, relacionamento, amizade, tudo isso faz parte, e a gente consegue colocar isso em prática, né? Que legal. E quando que isso entrou na sua vida, então, Aline? Fale um pouquinho de Aline, né? Eu estava tão afoita para começar o tema logo que eu já não estou nem que a gente já foi, né? O meu trabalho da forma que tem que ser. Apresente um pouco a Aline para a gente, por favor. Não tem problema.
Acho que essa é a beleza do que a gente fala hoje em dia, desse espaço, né, de diversificado e da agilidade e tudo mais, é a gente justamente poder se adequar às mudanças e às coisas que vêm. Então, a gente fala agora, né? Quem é a Aline? A Aline é uma mulher branca que vem, assim, do mundo de... Eu venho formada pela psicologia, fui trabalhar em organizações, trabalhei 20 anos em organizações, 10 anos como executiva em RH. Eu sempre fui muito incômoda e inquieta dentro das empresas, então eu trabalhei muito com transformação cultural, com processos de mudança dentro das organizações, e trabalhei muito tempo como business partner, que é esse olhar generalista do RH, focando mais na parte de desenvolvimento. E há 5 anos atrás eu fiz uma transição de carreira, onde eu abri a minha empresa, a Aline Swalf, e eu comecei a trabalhar mais como esse RH externo e como coaching, como mentoria. E aí, eu acho que antes disso, eu já tinha um incômodo muito grande da forma como eu trabalhava dentro da organização. Eu gostava do que eu trabalhava, mas eu era diferente. E eu via que nós da área de RH, a gente ficava muito sozinho dentro das empresas. Então, eu falava, gente, eu quero poder estar com essas pessoas. Eu quero poder ser essa pessoa que está com ela para desenvolver as mudanças, para fazer, para pensar, para trocar e tudo. E como eu trabalhei com transformação cultural efetivamente em algumas organizações, né, como Vale, FMC Tecnip, na época era FMC, não era Tecnip, enfim, Expro. Como eu trabalhei com transformação e mudança cultural nessas empresas, eu fui vendo a importância do processo de gestão de mudança. Talvez, se eu falar que da onde começou, eu acho que foi quando eu comecei a aprender sobre o conceito de gestão de mudança e tudo mais. Em 2018, quando eu fiz a mudança de carreira, eu vim para um evento em São Paulo, que hoje eu estou morando em São Paulo, na época eu não morava, e eu vim para um evento de inovação e criatividade, que era um pessoal de publicidade, marketing e tudo. E eu lembro que eu sentei na cadeira e falei assim, gente, em que mundo que eu vivia? Porque eu acho que eu estava em outro mundo. E foi quando eu comecei a olhar isso que eu comecei a ver a capacidade da gente de transformação, de mudança. E aí, ao longo disso, eu fui buscando me desenvolver mais em termos de agilidade, RH ágil. E aí, só no passado é que eu fiz um curso efetivamente de Product Owner, que tem a ver com os métodos ágeis e tudo. Mas quando eu fui nesse caminho conhecendo, eu fui entendendo que eu já praticava essa forma de pensar já há muito tempo atrás. Né? Lá em 2013, quando eu era 2011, quando eu trabalhava como executiva de RH, como business partner, eu já usava e fazia olhares que a agilidade já traz. Né? Então, se você me perguntar quando começou, eu sinceramente não sei. Eu acho que talvez na minha inquietação de ser humana, assim, de um ser humano inquieto, começou nesse momento em que eu assumi que eu era assim e que tudo bem e que assim que eu ia viver a vida, né? Então, acho que esse foi o processo. Mas acho que assim, bom que eu já coloquei o processo, já dizendo um pouquinho do que eu faço, né? De como cheguei até aqui. Que legal, Aline. Eu acho que é muito do que você disse, né? Às vezes a gente tenta inserir um processo dentro do nosso subsistema, dentro das nossas organizações, mas a gente esquece que antes de um processo realmente conseguir fluir, precisam de pessoas que acreditem e que pensem nesse processo, né? Que processem essas informações para que realmente elas possam acontecer. Então, essa questão do mindset, né, de fazer parte dessa sua inquietação, desse seu processo natural de quero saber mais, né? Por quê? Né? Eu falo que os inquietos, eles são questionadores, né? E na maioria das vezes, o questionador acaba sendo mal visto, né? Ele é visto como um crítico, às vezes como um chato, né? Poxa, por que está questionando esse processo, gente? Sempre foi assim na organização. Agora vem uma pessoa e quer questionar e quer mudar o processo. Você percebeu isso ao longo da sua carreira? Sim, sim. Eu lembro que eu trabalhei, porque como eu trabalhei em empresas de operação fabril, né, como mineração, óleo e gás,
tinha muitos processos. Então, a gente tinha procedimento, tinha que fazer norma, instrução de trabalho. E eu lembro que, para mim, foi uma salvação quando eu consegui estudar sobre qualidade. E no processo de qualidade, gestão da qualidade, eles falavam assim: se o processo não está funcionando, a gente tem que mudar o processo. Eu falei, ufa, graças a Deus. Ficou assim, ufa, que bom. Então, eu acho que é isso, assim, o que eu perguntava, o que eu questionava, e de fato, às vezes, as pessoas que perguntam não são compreendidas, acho que talvez por muitos fatores, né? A gente não é compreendido, às vezes, porque a gente não pergunta, talvez, da forma mais adequada, as perguntas, às vezes, a gente acho que tem uma coisa de a habilidade de fazer pergunta, ela tem a ver com a gente ter interesse e curiosidade no tema, e não na crítica. E eu acho que esse foi um aprendizado que eu tive, que eu digo que eu gostaria de ter tido essa dica quando eu tinha lá 20 anos, né? Para eu poder começar a trabalhar a forma de perguntar de uma forma diferente. Mas eu perguntava muito para entender, eu falava, cara, deixa eu entender isso, né? Assim, e aí, depois que eu entendia, beleza, ok, tem que fazer desse jeito, ok, mas esse aqui não está funcionando, dá para a gente ajeitar? Acho que esse é o olhar, não é a gente simplesmente querer ser altamente disruptivo de querer mudar tudo, né? E o mindset ágil, nem os métodos ágeis, nada deles precisa mudar tudo, mas você precisa olhar e ver o que você pode melhorar, né? Assim, quando a gente fala, eu acho que é legal a gente começar a trazer que, assim, quando a gente fala da agilidade, a gente está falando de um processo de melhoria contínua, né? Ele vem da gestão da qualidade, ele vem desse olhar de melhoria contínua. E o que, às vezes, muitas vezes a gente chega na organização e vê foi exatamente o que você falou, assim, mas a gente sempre fez assim, para que precisa mudar? Tá tudo tão bom, tá rodando, né? Tá rodando, não precisa, olha, tá ótimo. E às vezes não tá tão bom assim, ou tá bom, mas pode melhorar, pode ficar ainda melhor. Então, acho que é isso. Muito bom. É justamente isso, né? Para que a gente possa aprimorar um processo, para que a gente possa trazer inovações para o nosso dia a dia, não necessariamente precisa alguma coisa estar ruim, né? Ela pode estar ainda Sim, melhor, né? Então, acho que exato. a gente, os brasileiros, né, principalmente, olharam para o processo de melhoria contínua, não necessariamente na essência, né, do como ele foi criado, que é justamente a questão do melhorar continuamente. Então, a gente passou a acreditar que para a gente melhorar um processo, ele precisa estar ruim primeiro, né? Então, o processo de melhoria contínua para a gente sempre teve um quê de crítica, né? Um quê de, não está indo bem, então precisamos mudar, né? Exato. E eu acho que, assim, eu fico feliz que a área de TI, ela tenha conseguido expandir, porque quando a gente trabalha, quem trabalha já em fábrica, já via isso, esse processo da qualidade e da melhoria contínua, né? Mas acho que a área de TI e os processos, né, de software, desenvolvimento de software, foram que conseguiram, na verdade, capitanear e disseminar de uma forma mais abrangente o que às vezes parecia que ficava só na fábrica, que assim, não, aquilo só funciona para lá. Né? Então, para quem já. Eu outro dia até estava conversando com uma pessoa e ela falou: Aline, eu queria aprender um pouco mais sobre agilidade e tal. E aí eu perguntei, né? Me conta um pouco, o que você já fez, o que você já trabalhou e tal. E ela falou: eu trabalhei em uma fábrica e tal, não sei o quê. Eu falei: você trabalhava com Lean? Aí ela trabalhava. Aí eu falei: então você trabalha com. Você já tem meio caminho andado, você já tem 70% do caminho andado, porque se você olha o Lean, você está falando de melhoria contínua, de processos, de revisão, de ciclos curtos e tudo mais, que é tudo que a agilidade traz, né? Então, a gente pratica mais do que. Eu acho que ficou uma coisa assim, como é que a gente pratica mais e menos tem a necessidade de rotular que a gente de fato está fazendo aquilo. Por isso que eu gosto de falar do mindset ágil, que tem uma coisa a ver da forma da gente pensar, né? E como é que eu trago isso para o meu dia a dia. Né? Que legal, que legal. E Aline, qual é o conceito do mindset ágil, né? Então, para a gente poder começar, então, vamos ver se de repente a gente já pratica isso de alguma forma, não tentando rotular, mas assim, qual é o conceito desse mindset ágil?
Vamos lá, acho que para falar do Mindset Ágil, a gente dá 2 passinhos para trás, só para a gente relembrar, né, o que a Carol Dweck fala, que ela traz, né, como mindset fixo e de crescimento. Aonde a gente fala de que o mindset fixo são aquelas habilidades que a gente nasceu com elas. E como diz o nome, fixo, você não precisa desenvolver. E o mindset de crescimento é onde justamente é o espaço que você tem de aprender, de melhorar e se desenvolver. E o ser humano, naturalmente, neurologicamente, a gente tem um costume de ficar na acomodação, né? Porque são os mecanismos que a gente tem para a gente gastar menos energia. Então, as pessoas falam assim, mas a gente escova o dente no automático. Gente, é bom isso, porque aí a gente não precisa gastar energia para pensar sobre como a gente vai escovar o dente. Porque a gente gasta energia com outras coisas. Então, assim, não é ruim o mindset fixo, a gente não pode demonizar ele. A gente só tem que usar ele de uma forma mais adequada e usar o mindset de crescimento para isso. E aí, assim, continuando nesse olhar, a gente traz o Goleman, que fala de que o mindset, ele é a maneira que a gente enxerga o mundo, né? Então, se o mindset é uma maneira como eu enxergo o mundo, eu estou falando que eu preciso olhar não só na lupa do que é inato, do que eu já aprendi, que eu nasci sabendo, mas eu olhar também do como eu me desenvolvo, como eu experimento outras coisas. E eu não conheço, não me lembro o nome da pessoa que escreveu, mas assim, eu gosto muito de algumas pessoas que colocam sobre o Manifesto Ágil, de pessoas que já trabalham com agilidade há muitos anos, quando eles falam que o Mindset Ágil ele vai além daquela coisa de executar e entregar resultados bem. Ela tem a ver realmente com um pensamento que reflete o quê? É um pensamento que reflete atitudes. Atitudes de aprendizado, adaptação, colaboração, flexibilidade, que está ligado aos valores da agilidade, né, que são ligados a valores e crenças com práticas mais eficazes, aonde a gente olha aí os valores da agilidade. Então, se você olhar, ele vai estar muito ligado, talvez, a coisas que são de TI, mas se você traduzir para a gente, né, assim, quando a gente fala de valores da agilidade, são indivíduos e interações acima do processo. Então, como a gente falou, se o processo não está funcionando para aquele grupo de pessoas, a gente tem que olhar o processo, não adianta eu querer forçar as pessoas, né, a funcionar dentro daquele processo e ferramenta. O software, vamos dizer assim, e aí vamos traduzir esse software, porque a gente não é uma máquina, mas assim, o plano, a entrega, ela é mais importante. Então, o funcionamento, ele está acima, né, daquela documentação. Eles falam da documentação, então, assim, a entrega é mais importante. Só que para eu fazer a entrega, eu preciso de uma colaboração com o cliente. Então, eu preciso escutar para quem eu estou entregando. Então, se a gente pensar na forma de pensar, num jeito de pensar ágil, eu olho os indivíduos e a interação acima de tudo, eu olho onde a minha entrega, o que eu estou entregando é mais importante do que o que eu estou escrevendo, o que eu estou definindo. A colaboração, no sentido de vamos trabalhar em conjunto, é mais forte do que a individualidade. E o último ponto que foi exatamente o que a gente falou, de que responder uma mudança, ela está, ao invés de ficar na preocupação de seguir o plano. Você imagina se você tivesse ficado tão preocupado de seguir o plano, de que primeiro você me perguntasse quem eu sou, e a gente tivesse uma dificuldade de se adaptar, a gente não estaria pensando de forma ágil. A gente não está conectada com isso, porque esse é o pensar, é o olhar de outra forma. Que é assim, ok, não tem problema, né? Nos apresentamos depois. Me apresentei já falando um pouquinho de como foi minha trajetória para cá. Então, é isso que é a forma, essa mentalidade ágil, né? Que é essa coisa de você ter os indivíduos, né? Repetir para 4 pontos, assim, quando a gente olha os valores da agilidade. Indivíduos e interações acima de tudo, a entrega é mais importante, a colaboração com o cliente e a resposta às mudanças, né? Acho que deu para entender um pouquinho mais, assim. Não, porque a gente certeza. Não tem uma frase que fala assim. Eu já vi algumas frases, mas eu não acho que é isso.
Eu acho que essa questão, né, quando a gente fala da conceituação, né, do mindset ágil, ou dessa questão da agilidade, é justamente a gente poder perceber que dentro desse processo existem as pessoas, os seus valores, as Exato. suas crenças, a sua forma de fazer aquilo, que precisa ser considerado, né? Às vezes a gente trabalha, eu trabalho com muitas organizações e às vezes eu tenho, né, lá o RH, ele fala assim, Tati, aqui tá tudo errado, a gente vai ter que mudar tudo, a gente vai ter que mudar os processos, e isso, aquilo outro. Aí eu falo assim, calma, respira, não dá para mudar tudo, dá para a gente aperfeiçoar Não, aquilo que já existe, dá para a gente valorizar aquelas pessoas para que elas entendam o quanto é importante elas estarem fazendo parte daquele processo de cultura e o uhum, quanto é importante a história delas, aquilo que foi feito e que pode se tornar ainda melhor, porque toda vez que a sim, gente entra nessa disruptura, né? Então, o que eu tenho não serve e eu preciso de algo uhum, totalmente novo, o novo, naturalmente, faz com que a gente starte lá, né, o nosso processo do medo, né? E no medo, ou eu luto, sim. ou eu fujo, ou eu Eu vou ficar fujo. paralisado. E aí, e aí o processo de mudança, ele não precisa necessariamente ser esse processo amedrontador, onde vai deixar as Exato. pessoas inseguras, vai deixar as pessoas, né, com receio de ao que vai acontecer com a gente. Eu acho que o processo de mudança, ele tem que ser esse processo de segurança, ele tem que ser esse processo de Uhum, transformação segura, né, Aline? Porque a exato. gente vê o ambiente corporativo hoje, por causa dessa mudança insana, Uhum, o tempo todo a mudança, que as pessoas, elas nem elas sabem mais quem são, né? Quais são seus sim. verdadeiros papéis, e isso acaba ocasionando um grande caos corporativo, onde ninguém consegue É. ir para lado nenhum mais, né? E a segurança psicológica vai para as cucuias, né? Ela Vai vai-se embora. embora, né, Lê? É. Exatamente. Eu gosto de diferenciar um pouco quando eu trabalho até com projetos de cultura ou até com esse olhar nos processos de RH, eu falo assim, gente, o que que a gente pode mudar e o que que a gente pode transformar? Porque até assim, como você colocou do tema aqui, eu achei ótimo quando você colocou de lidar com as mudanças e transformações. Porque assim, tem coisa que de fato a gente vai ter que mudar, vai ter que trocar tudo, né? Vai ter que te trocar. Aquele papel a gente troca, né? Mas tem coisa que a gente não precisa mudar, a gente pode transformar. E transformar é justamente eu aproveitar o que tem de bom daquilo ali e continuar e melhorar aquilo que está fazendo. Então, assim, se a gente olha o conceito dessas palavras, é super importante para a gente entender o que a gente. Porque senão realmente fica parecendo assim: você não fez nada de bom até aqui, joga tudo fora. E não é bem assim. Tem coisas que você não vai conseguir transformar agora, tem coisas que você vai precisar continuar fazendo para chegar no ponto de transformar em algum dia. Eu não, eu tenho muito eu acredito que a gente consegue fazer uma transformação paulatina e sem minimizando o sofrimento, porque isso mudar dói, né, gente? Transformar dói a gente, né? Assim, então vai doer a organização também, né? E dói no RH também, né? Até porque o RH ele precisa liderar esse processo, então, querendo ou não, ele vira a vitrine das Sim, reclamações, das murmúrias. exato. Ah, mas isso não funciona por causa disso. Ou nós já tentamos isso total. Ah, você está querendo essa mudança? É porque você é nova aqui na organização ainda. Daqui a pouco você vai A perceber gente que tentou. E é aquelas sempre. pessoas falam, nossa, mas eu já tentei 10 vezes. Aí você fala assim, me conta. E aí tem essa coisa, né? Porque eu acho que quando a gente olha isso, o RH hoje, acho que a maior habilidade do RH da gente se desenvolver hoje em dia é a curiosidade. É assim, como é que eu transformo a minha curiosidade em informação para que eu possa atender melhor o cliente, né? Ou seja, o cliente interno, colaborador, enfim, a gente está falando de todo mundo, né? Das pessoas que estão dentro da organização, que estão naquele negócio. Que eu acho que tem isso também, né? A gente não pode dissociar o RH do negócio. Então, assim, como é que eu atendo aquele cliente que está ali, aquelas pessoas que estão ali, para elas poderem continuar alavancando e entregando o negócio que é importante.
Então, assim, por isso que quando eu fui olhar a agilidade, eu falei assim, gente, acho que eu já fazia um pouco desse treco lá atrás e eu não sabia o nome desse negócio. Legal, muito bom. Acho que é isso. A curiosidade precisa ser uma habilidade a ser desenvolvida, a ser cativada realmente Sim. no nosso dia a dia. E não é aquela curiosidade apenas o questionar, criticando, né? Eu acho que é o questionar buscando entender. Porque toda vez que você fala assim, me explica como funciona aqui, mas me fala quando isso funciona e quando não funciona, né? Mas me deixe Isso. entender de verdade quais são os anseios, quais são os desejos. Você entra nesse processo de transformação, nesse processo de mudança, mas sem o criticar, né? O criticar negativamente, aquele criticar para falar assim, bom, eu preciso entender, eu preciso fazer com que você entenda, Aline, que você está errada e que eu estou certa, então eu vou te convencer a Exato. respeito disso. Acho que a gente tem que sair da alçada do Sair desse convencimento. papel, Exato, para ir para dar compreensão. Então me fala, né? Me fala quais são as suas dores, porque às vezes é isso, né? Às vezes o RH, ele estando tão ardente por essa transformação, por essa mudança, às vezes esquece de entender que aquelas pessoas, elas precisam, né, de condições seguras para que elas possam serem transformadas, para que elas possam ser mudadas, e isso não tem a ver necessariamente com Sim, isso tá tudo errado e a gente vai fazer certo, né? Muito bom, exato. muito bom. O que Acho que mais, tem Aline? Opa. eu fiquei lembrando aqui de algumas coisas, né? E aí a gente falou até assim, quando a gente fala de processos de RH, é interessante porque assim, eu trabalhei como BPI e desenvolvimento, né? Então, a gente tinha aquela coisa de fazer programas de liderança, aqueles programas enormes, parrudos. Aí a gente ficava lá brigando, chorando pelo orçamento. E aí, enfim, no final a gente conseguia e tudo. E eu lembro de uma organização que eu trabalhei com líderes que eram pessoas que já estavam tinham acabado de chegar na posição de liderança e eram pessoas que tinham um conhecimento técnico muito forte e que era a essência da empresa. Então, a gente não podia deixar de ter a importância daquilo. Só que eles iam passar a gerenciar pessoas. E, e aí a organização falou, não, vamos fazer um programa de desenvolvimento com uma fundação super, com uma escola de negócios, super tal. Assim. E aquilo estava me incomodando, porque eu olhava e falava assim, gente, esses caras não vão querer ficar dentro de sala de aula. Será que é isso que eles estão precisando mesmo e tudo? E como eu era BP de uma área que tinha o maior número de líderes que tinham acabado de ser promovidos, eu fui conversar com eles. O maior pânico deles era assim, Aline, como é que eu vou conversar com as pessoas? Eu acho que eu não sei conversar com elas. Eu falei, como? Ele falou que eu não sei, eu acho que eu não sei conversar. Eu sei conversar de forma da engenharia do produto, se é isso, se é aquilo, se faz esse cálculo, se não faz. Mas, assim, perguntar assim, o que você está pensando na sua carreira, lidar se a pessoa está com uma dificuldade em casa, eu não sei fazer isso. E aí, na época, tinha uma pessoa responsável pela área de desenvolvimento. Eu falei, olha, eu acho que esse programa não vai funcionar, não. Porque eu acho que esses caras eles não querem saber isso. Eles não querem saber o conceito de gestão de pessoas, o conceito de uma liderança facilitadora, tal, e eu não desmereço em nada a importância deles saberem. Só que naquele momento, primeiro ano deles ali como líderes, eu falei, eles não sabem conversar com as pessoas. Eles não estão nem sabendo que eles sabem fazer isso. A gente precisa primeiro contar para eles que eles já fazem isso. E aí a gente fez um trabalho de coaching com eles. A gente, arriscou tudo. A gente tinha que treinar, sei lá, quantos líderes, a gente falou, não vamos treinar isso tudo. Vamos treinar 10%, vamos pegar 10% desse público, colocar num processo de coaching e fazer um acompanhamento com eles. A gente fez, no final do processo, eles falaram, gente, eu descobri que eu... E aí vem isso, né? Eu descobri que eu já conversava com as pessoas, que eu posso continuar conversando do mesmo jeito, que eu posso errar como líder. E isso fez com que a gente, no outro ano, fizesse outro processo. No terceiro ano, sim, a gente fez um programa mais robusto e tudo. Então, às vezes, eu converso com alguns RHs e eu estava outro dia conversando com uma empresa que faz concessão de estradas e tudo mais. E aí
eu perguntei para eles estavam querendo fazer a jornada do colaborador, aí eu perguntei assim, mas vocês perguntaram para as pessoas o que elas acham que é importante? Não, a gente já sabe. Aí eu falei, Isso é legal, né? Não, importante. a gente já sabe que eles precisam, é o melhor, né? A melhor resposta Melhor, para melhor, você melhor. poder É a saber que, melhor tipo, resposta. tá, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né? E aí eu perguntei assim, mas vamos só entender, né? Como é que o RH hoje está constituído? Ah, não, a gente tem fulano, tem ciclano e tal, e sem desmerecer a equipe de RH. Eu falei, vem cá, beleza. Alguém já ficou lá na obra da estrada? Não. Falei, vocês já foram visitar a obra? Vocês já foram visitar como é o processo de recapeamento, por exemplo, das estradas de madrugada? Porque são as pessoas da empresa que ficam lá, né? Não. Aí eu falei, então como é que vocês sabem o que eles querem, que eles precisam? Então, assim, e eu acho que é isso, né? O que a Luana até colocou aqui, né? Ter um espaço colaborativo muda tudo. Eu lembro quando eu trabalhava quando eu trabalhei na Vale, por exemplo, que eu fui na mina, quando eu trabalhei em empresa de óleo e gás, que eu fui na fábrica, a gente montava equipamento e instalava o equipamento. Não dava para eu ir para a plataforma. Eu até tentei, mas não dava. Então eu ia para a fábrica, eu ia olhar lá as pessoas fazendo solda, fazendo isso tudo, e eu conversava com eles. Você aqui a gente não está falando, Tati, assim, de você pegar e fazer uma mega pesquisa super elaborada. Não, basta 5 minutos, 10 minutos ouvir essa pessoa. Assim, já faz um baita diferencial. E assim, dentro até inclusive de pesquisas de cultura, quando a gente faz grupo focal e tudo, a gente tem realmente uma informação de que conforme você vai falando com os grupos focais, você não precisa falar com 300 pessoas. Você falando com uma amostragem menor, você já consegue ter muita informação, mas você precisa ter essa informação. Você precisa ter esse grupo focal, você precisa ir lá olhar o que as pessoas estão falando. Por isso a gente fala, por isso que a agilidade fala tanto da multidisciplinaridade, que é essa coisa de você olhar ao redor. Então, como é que você vai trabalhar, por exemplo, até nos hospitais, por exemplo, como é que você vai olhar, como é que você vai trabalhar, fazer um programa de desenvolvimento num hospital, se você não conversar com a enfermeira, se você não souber como é que é a escala de horário dela, que quando ela chega em casa, ela ainda tem que cuidar da casa. Aí você vira e fala assim, não, mas olha só, você tem que fazer um treinamento de 18 horas. Que horas? Se a escala dela não tem esse espaço. Muitas, inclusive, Então, eu têm acho que dupla é jornada, esse. né? Tem dois Exato, empregos antes exato. de chegar em casa, né? Exato, tem 2 trabalhos, faz plantão em 2 lugares, né? Então, assim, eu acho que é esse, o ouvir, quando a gente fala de escutar o cliente, de escutar. E aí, se a gente começar a olhar de conceitos, a gente está falando de employee experience, a gente está falando de um pouquinho do design de serviço, a gente está falando de mentalidade ágil, a gente está falando de agilidade, tudo isso junto. Então, o RH, para mim, quando a gente fala de desenvolver um mindset diferente de RH, um mindset mais estratégico e mais efetivo, eficiente no sentido, é como é que a gente junta isso tudo e se abre para olhar o que está acontecendo ali dentro da organização. Eu dizia que, quando eu lembro que eu trabalhei na fábrica, né, e a minha sala, tinha sala na época, eu já não gostava de sala desde a época, né, 2010 eu já não gostava de sala, e nem tinha ainda tantos conceitos de open office, assim, tinha, mas não tinha tanto. Não era tão cool, né, assim, não era tão legal quanto foi depois. E eu lembro que eu trabalhava e eu falei assim, cara, eu vou ficar sentada num espaço lá onde eles estão. E, na época, a diretoria onde eu trabalhava, não, você precisa ficar nessa mesa aqui, você precisa estar junto com a equipe da RH. Eu falei, então vamos comigo, gente. Né, assim, vamos comigo para lá também. E eu fiz isso. Alguns dias eu ficava efetivamente lá sentada, no meio dos engenheiros. Ou eu ia para a fábrica, eu ficava sentada lá do supervisor. E depois eu voltava para minha mesa, né? Assim, eu voltava para o meu espaço de trabalho e tinha interação também. Mas não dá para a gente não olhar isso, né? E quando não dava para eu ir, eu conversava com as pessoas e pedia para elas me contarem. Eu trabalhei
numa empresa que tinha mergulhadores, então eu não podia. Até fui numa visita ao navio e fui na cápsula do mergulhador. E aí sem entender que o cara demora 2 dias, sei lá, 2, 3 dias, nem lembro mais, mas assim, ele leva um tempo para pressurizar e depois para despressurizar. Saber isso é você entender que o quanto vale para ele. E aí tem uma coisa importante, né? Assim, o quanto para ele é importante, por exemplo, que o vale refeição chegue, o vale alimentação caia certinho, porque a pessoa na casa dele, ela não vai conseguir falar para ele que o vale alimentação não caiu na hora, no dia. Então a gente mudou a estratégia de pagamento para fazer um dia antes da data. E a gente falou, a data continua tal, mas a gente fazia todo o pagamento antes. Por quê? Porque a gente precisava garantir que aquele cara que estava lá na plataforma ou no navio e tudo mais, que ele estivesse tranquilo e que a família dele ia estar atendida. Eu acho que é esse, quando a gente fala de mindset ágil, é esse olhar. É um olhar sistêmico, é um olhar mais disponível para a colaboração e para a mudança. Muito Né? bom, muito bom. Acho que essa questão, né, da curiosidade, né, eu gosto muito de perguntar, né, sou aquela consultora mais perguntadora, né, do que traz resposta, né, falei, não, vocês me Exato. falam. Tem cliente que fala assim, poxa, Tati, mas eu te pago para fazer pergunta? Eu falei, não, para fazer perguntas, as melhores Não. perguntas, Você, né, você exatamente, você paga me para faz, fazer as você me faz. melhores perguntas. Exato. Mas eu gosto muito de ver a visão da diretoria quando eu chego numa empresa nova. Aí ele vai lá e fala, tá com esse problema, com esse, essas pessoas não funcionam. Aí eu vou lá e pego a visão do RH. Não, porque os líderes são um grande problema pra gente, eles não cumprem nada, eles não cumprem nossa ideia. Eu coloco todas essas informações numa caixinha e falo assim, agora deixa eu criar a minha visão, né, própria de tudo isso que acontece, né? Exato. E aí eu vou para a operação por essas amostragens para poder compreender. E teve uma empresa, eles estavam com muito problema na parte de carregamento de transportes e tal. E a gente já tinha feito algumas reuniões, né? A gente já tinha estressado alguns assuntos ali. E a gente não chegava a conclusões de melhores processos, sabe? Não chegava a conclusões. Eu falei, você quer saber uma coisa? Eu vou precisar ver isso acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu fiquei no carregamento. Então, quando vai ter a próxima carga? Vai ser X. Então, tá bom. Então, eu vou acompanhar a próxima carga. Mas por quê? O que você entende de carga? Eu falei assim, eu não entendo nada de carga. Nada. Mas, geralmente, eu entendo de gente, né? Estudo para isso, pelo menos, né? De carga eu não entendo nada, mas de gente eu entendo um pouquinho. Eu vou lá acompanhar eles. Aí, fui lá, né? Começaram a questão da expedição, solicitaram por faturamento e tal. Carregaram um caminhão. Aí, tipo assim, terminou? Não terminou. Porque ainda tem a fase do... Porque o problema acontecia quase sempre lá no cliente, né? Então, o que eu fiz, né? Montei no caminhão, falei, eu vou com você aqui. Não, como assim você vai? Eu vou com você, eu quero acompanhar até chegar no cliente, até ver, né, onde que o problema tá instalado. E aí eu fui, né, né, uma noite inteira de viagem, cheguei de manhãzinha, fiquei esperando uma fila gigante para ele conseguir fazer a entrega. E a gente não tinha essa, a gente achava que demorava, né, que ele demorava para voltar. Na verdade, não demorava para voltar, ele demorava para conseguir descarregar, porque ele pegava uma fila gigante. Aí fiquei lá na fila até ele chegar. A hora que chegou era quase tipo 15 minutos para o horário do almoço do pessoal acabar. Então eles pegavam as coisas todas correndo, e aí nessa correria jogavam as coisas que eles tinham embalado com tanto cuidado e tal. E eu falei, opa, me parece que, né? E aí você vai entendendo, e aí até voltar. E nessas horas de estrada, você sabe que você conhece tudo da empresa. Eu falo, você tem que viajar, você tem que viajar na motorista da empresa, você tem. Porque a Aline, ele sabe tudo o que acontece. Tudo. Ele Da sabe tudo. diretoria até a operação, ele sabe do cliente. E você vai recebendo as informações. Aí, quando a gente voltou, a gente realinhou os processos com o horário que ele teria que sair para chegar um pouco mais cedo, para ficar um pouco antes na fila, né, da descarga e tudo mais.
E, tipo, não tinha nada a ver necessariamente com o processo de estar fazendo algo errado, mas tinha lá na ponta um Uhum. processo que poderia ser aperfeiçoado, Ajustado. ajustado, para que os produtos pudessem chegar realmente, né, com a Exato. qualidade que eles gostariam. Então, é isso, né? É a curiosidade. Eu, Até assim, eu fiquei lembrando aqui, eu voltei naquela pergunta de quando você me falou, quando é que você começou a ter isso, né? E você vê, ó, em 2003, eu fui trabalhar numa empresa no Dutch Free, que não era Dutch Free na época, não era Dufry, era outro nome. E quando eu cheguei lá, eles me falaram assim, primeiro a gente ia fazer o programa de liderança, e aí a gente fez aquele esquema, contratamos a empresa e tudo, depois a gente ajustou, customizou os módulos. Mas aí a gente precisava fazer um treinamento de onboarding, aquela ambientação dos vendedores da loja que fica lá quando a gente chega no avião internacional, que agora também tem as lojas mais abertas para os voos nacionais. E aí eu fui para lá. E aí o melhor voo, aí eles falaram, não, mas olha só, o voo que é bom para você acompanhar é o voo de 6 horas da manhã. Eu falei, ok, 5 horas da manhã eu estou aqui, porque 5 horas da manhã eu precisava chegar, porque eu precisava ver como é que eles se preparavam para o voo. E era assim, era 1h30 de trabalho insano, insano. E aí eu falei, gente, quais são os dias desse voo? Ah, não tem todo dia, tem uns voos que mudam um pouquinho e tudo. E aí a gente ajustou todo o processo de onboarding. Você vê, lá em 2003, assim, faz 20 anos. Acabei de me lembrar, né? Tipo, faz 20 anos que a gente estava olhando e entendendo, assim, lá aonde acontece, para eu poder, de fato, fazer como é que ia ser o primeiro dia daquela pessoa que começa, o segundo dia daquela dia que começa. Uma coisa que a gente fez foi adequar, por exemplo, a gente não fazia mais entrada de pessoas no dia desse voo, que eram os voos de mais volume, porque quando tinha uma pessoa nova, coitada da pessoa antiga e da nova, porque uma tinha que ajudar a outra. Então, você entender, foi o que você falou, assim, entender que se o cara chega 5 minutos mais cedo, ele já não pega a mesma fila que ele pegaria se ele chegar 5 minutos depois, é um olhar nosso. E aí, assim, mas o RH precisa entender todos os mínimos processos. Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é, cara, conhece um pouquinho mais, né? Vai conhecendo. Eu não conheci eu fiquei 3 anos, eu fiquei quase 3 anos na Vale, fiquei quase 3 anos fiquei 3 anos na FMC, 3 anos e meio. E antes eu já tinha passado por uma empresa de óleo e gás, mas eu não conhecia sobre produção de equipamentos submarinos em 2 dias. Eu fui entendendo. E lá eu conheci sobre processo de sapamentos, sobre como fazer. Aí eu fui atender a área de finanças, aí eu fui entender processos financeiros, sabe? Assim, eu fui entender coisas que hoje, para mim, é mais uma curiosidade, mas é um entendimento. É o entendimento de que hoje, como é que algumas empresas operam. E eu hoje consigo conversar de outras formas com as pessoas, porque a gente se abre. Então, eu acho que, assim, né, aproveita, explora. Né? Assim, as empresas, ela têm isso. Eu acho que o RH, ele tem um benefício, e ele tem vou falar de privilégio, né? Assim, de ter a possibilidade de conversar com todas as áreas, sem as áreas acharem que ele está concorrendo com alguma coisa, né? Porque a gente precisa conhecer tudo. Não, eu preciso conhecer para poder te atender melhor. Pronto, acabou. A pessoa vai te explicar, né? Assim. muito bom, muito bom. A gente está indo quase para o finalzinho desse nosso bate-papo, que está muito legal, Aline, muito Muito legal, bom. muito bom. Mas o que seria relevante talvez a gente não tenha, né, que eu não tenha provocado, né, nós tenhamos trazido a pauta, e que você acha que é extremamente relevante para realmente essa transformação no RH, né, para essa cultura de mindset ágil, de lidar positivamente com as mudanças. O que a gente poderia deixar, inclusive, como dicas finais aí para o pessoal que está acompanhando esse nosso bate-papo? Eu acho que assim, algumas dicas finais, né? Algumas dicas para a gente poder entender como é que a gente desenvolve esse olhar e pratica. Né? Acho que a primeira coisa é não se apaixonar pela tua solução. Não acha que a sua solução é a mais certa ou que você vem fazendo do jeito mais certo possível.
se apaixona pelo problema, no sentido da curiosidade. O se apaixonar é que muito mais no sentido de entender mais, vai procurar mais, gasta mais tempo entendendo do que procurando uma solução. E quando você for entender, tenta não procurar a solução ali naquele momento. Busca só conhecer aquilo. Eu acho que quando a gente pratica e entende e se abre para isso, eu acho que talvez assim, antes desse ponto, vamos botar assim um zero, ponto zero, se abre. Mas se abre para escutar mesmo, para perguntar e escutar. O outro é se apaixonar pelo problema e não pela solução. E é uma frase, essa frase não é minha, né? Eu só continuo perpetuando a frase. A outra coisa tem uma necessidade, divida os problemas complexos em coisas menores. Não tenta resolver um problema de uma vez só, o todo. Né? Um parênteses, assim, eu estou com um cliente falando sobre análise de desempenho. Eu ontem fui conversar com o CEO da empresa, e a gente foi conversar, e eu falei, vamos conversar sobre esse pedaço? Só sobre esse pedaço. Porque a gente não vai resolver nessa reunião de 1 hora o todo. Então, vamos falar só desse pedacinho aqui. Eu queria só ouvir você. A outra coisa pergunta, conversa com o cliente. Tipo, eu ter ido lá conversar com o CEO, eu ouvir ele. Eu tenho que ouvir o desejo dele também. Agora a gente vai parar para ouvir outras pessoas. Então, escute o cliente. Né? E o teu cliente interno são as pessoas que estão ali trabalhando. Né? A outra coisa é que o RH, ele fala muito, mas ele pratica pouco, que errar faz parte. Errar faz parte. Por isso, a gente divide os problemas grandes, as questões complexas, em coisas menores para você poder errar. Faz um primeiro teste, sabe? Assim, não precisa ter a solução completa agora. E use essa multidisciplinariedade da empresa, mesmo que você não consiga montar um grupo de construção da solução multidisciplinar, aproveite essa diversidade da empresa de ideias, de informações, né? E crie um ambiente seguro, principalmente dentro do RH, para que as pessoas dentro do RH e fora, mas assim, crie um ambiente seguro, onde as pessoas de fato possam te contar, trazer as ideias, trazer as dores e ideias, para que você possa pensar e ver, e às vezes não vai, e seja honesto com as pessoas dentro, né? Olha, você deu essa ideia, a gente não consegue colocar desse jeito. Então, acho que esse seria um leque aí de dicas, eu acho que para a vida, não é só para o RH, eu acho que é para todo mundo, mas acho que para a vida da gente e para o trabalho da gente na organização. Que legal, Aline. Estou duplamente feliz, primeiro, né, de você estar retomando esse nosso quadro tão especial, né, que realmente vou, né, me esforçar para que ele não entre de novo, né, na geladeira, aí, porque a gente sabe o quanto que é importante compartilhar essas ideias. E segundo, quanta clareza você conseguiu trazer para a gente nesse dia. E é tão bom a gente poder conversar com profissionais que estão nesse processo de aprendizado, né? Então é aquilo, não preciso ter as respostas prontas, a gente pode trabalhar juntos, inclusive em buscar a melhor resposta, né? Eu não preciso, enquanto RH, ter todas as soluções, só preciso realmente me preocupar sinceramente com o problema das pessoas que estão à minha volta, né? Muito, muito bom. Gratidão pela sua... Muito bom. Eu que te agradeço muito, mais uma vez, assim, acho que foi muito bom, eu fiquei super feliz pelo convite, né, de estar mais uma vez aí com vocês, e estou sempre disponível para quando vocês quiserem bater esse papo delicioso aqui. Gratidão, gratidão. Para você que está acompanhando com a gente, espero que tenha feito sentido essas nossas reflexões. De novo, a nossa ideia aqui não é trazer verdades absolutas, defender verdades absolutas de forma nenhuma, é a gente poder, né, realmente chegar a pensar em estratégias diferentes do que aquela que a gente está utilizando no dia a dia, que pode ser que venha fazer mais sentido e ajudar a gente a trazer mais resultados. Fica por aí, toda sexta-feira, 1 hora, vai ter um papo legal para você poder assistir, almoçar com a gente, aí almoçar de sexta-feira com a gente, porque depois, né, no final do dia, não dá para concorrer com o happy hour, né? Não dá, então tem que ser o almoço mesmo, é o máximo que a gente consegue, né, talvez, dar sua atenção ao almoço na sexta, porque concorrer com o happy hour realmente não é aqui a nossa intenção.
Espero que tenha feito sentido para vocês. Aline, novamente, gratidão. A vocês todos, gratidão pela Gratidão, audiência. querida. Muito obrigada. Nos Obrigada. vemos Tchau, na gente. próxima sexta, no próximo Guerra Meeting. Bora!